Boa noite. Estamos ao vivo? Sim. Boa noite, pessoal. Esperando o pessoal chegar. Muito bem-vindo quem está chegando aí. Boa noite, Patrícia Siqueira. Boa noite, Paim, minhas lindas. Bom tê-las aqui. Boa noite, Alê, meu amigo. Agora o Ale é um super fã da página da Casa do Caminho, muito bom! E aí, super fã, como é que tá? Isso aí, pessoal, se vocês querem ser super fãs da nossa página, tem que curtir, compartilhar. Para quem está chegando a primeira vez na nossa live ou está assistindo aí após encerrar, né? Meu nome é Renata. Falamos aqui através da página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo as lives aí às terças, quintas e domingos, sempre às 20h20. Estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, este livrinho aqui, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito do Emmanuel. Este livrinho tem 180 passagens do Novo Testamento e o esclarecimento de cada passagem pelo Espírito do Emmanuel, e é em cima deste livrinho aqui que estamos refletindo. Outra coisa, para quem é a primeira vez que está entrando, nós, após a reflexão, né, após o estudo, nós fazemos a vibração, fluidificação da água, então a gente pede aí que deixe a sua aguinha separada. Fazemos também o passe à distância. A água, quem tiver alguém enfermo em casa, separa a água de quem está enfermo. Tem gente que manda mensagem, eu tô com um gatinho que não está muito bem, com um cachorrinho que não está muito bem. Pode separar, pode dar para ele também. Mas se todos na casa estiverem com saúde, graças a Deus, podem compartilhar da mesma água, tá bom? Aí o que vocês podem fazer é colocar o nome da pessoa na água para não confundir. Mas quem não pegou, pega a aguinha aí para depois não ter que parar para pegar. Tá bom? Então, eu já estou preparada aqui com o meu livrinho, com a minha aguinha. Me digam se está tudo bem, se me ouvem bem. Pelo que estou vendo aqui, a internet está tudo ok, está tudo bem, mas me digam aí. Vamos ver quem mais chegou para me dar um oizinho. Patrícia, a Irã, boa noite, minha amiga. Maria José, boa noite. Regina Mobará. Juliana Reis, minha amiga. O Ale colocando, né? Conseguiu ser super fã. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Curtir, compartilhar para ser um super fã da nossa página. Indicar a nossa página. Regina Mobará, Décio, boa noite. Décio aí eu sei que está com a família também, boa noite para todo mundo. Ju, curte e compartilha aí para você ser super fã. Inilde, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Josete, minha querida, que saudade, seja bem-vinda. Aí o Ale dando as dicas para a Ju, isso aí. Tia Rô, boa noite, minha querida, seja bem-vinda, que saudade. Elza Araújo, boa noite. Sofia está lá embaixo. Hoje a minha mãe está melhor, graças a Deus, e a Sofia não está aqui no mesmo ambiente que eu, mas está aqui em casa, está bem, graças a Deus. A Lê diz que está tudo bom, que bom. Agora arrumei aqui a internet, né? Nas outras lives a gente estava usando o Wi-Fi, agora a gente está usando o cabo aqui, me parece que deu um bom resultado. Que bom, né? Ivonete, Elza Araújo, Angelina Colombo, Terezinha Nunes. Minha amiga, boa noite. Que coisa boa ter vocês aqui. Para esse estudo de hoje, né? Vamos estudar aí o capítulo 61, Ministérios. Não é mistérios, não, é ministérios. Vamos ver quem mais vai chegando aí.
Vamos dando boa noitezinha. Deixa eu pegar aqui pelo celular, que às vezes demora um pouquinho aqui. Isso aí. Diz que áudio e imagem, muito bom. Que bom, que bom. Isso aí, se começar a travar alguma coisa, vocês me avisam que a gente vai tentando de outra forma, mas eu acredito que assim vamos bem. Muito, a lição de hoje é muito uma reflexão muito boa para nós, né? Porque muitas vezes a gente fica achando, né, que a gente é menos ali que o outro, ou querendo coisas aí muito inalcançáveis, né? E essa lição a gente vai ver que tá tudo certo e que é tudo importante, tudo faz parte. Muito boa a lição de hoje. Otília Colombo, boa noite. Eu que agradeço, Otília, de você estar aqui conosco, dividindo. Terezinha, minha linda, que saudade que eu tô de você. Um beijo no seu coração e em todos aí da sua casa. Muitas saudades de você, dona Tetê. Saudade do pessoal, gente. Eu olho aqui, fico lembrando, olhando para o rostinho de vocês. Algumas pessoas eu ainda não conheço pessoalmente. Depois que passar essa pandemia aí, espero ter a oportunidade de conhecer. E que eu conheço, vou olhando o rostinho aqui, só lembrando, só matando um pouquinho da saudade, porque é muito difícil a gente ficar longe. E a gente estava sempre, a dona Tetê é uma que estava sempre juntinho, Rosana sempre juntinho, e a gente está aí um tempinho sem se ver pessoalmente, né? Mas tenhamos essa paciência e vamos aí fortalecendo a nossa fé que logo tudo isso vai passar. Elza Araújo, obrigado, diz que está ótimo, muito bom. Pessoal, falta 3 minutinhos. Eu aproveito aqui para agradecer sempre toda a ajuda que estamos recebendo. Não é toda, a gente está recebendo muita ajuda, graças a Deus, né? Para mantermos a nossa casa aberta, porque a nossa instituição está num imóvel alugado, e graças à ajuda de todos vocês ainda não precisamos fechar, né? Não precisamos entregar o imóvel, então estamos lá firmes e fortes, aguardando as determinações aí para a gente poder abrir as portas novamente, mesmo que de forma gradual. Mas eu agradeço já de coração, em nome de toda a equipe da Casa do Caminho, toda a ajuda que estamos recebendo para manter nossa casa enquanto não podemos reabrir completamente. Agradecer todo mundo, o pessoal que está indo ajudar, que está fazendo as reformas, que está fazendo limpeza, que está abrindo bazar, que está comprando no bazar, que está nos enviando doações, muito obrigado. Todas as doações, o pessoal que está doando para a gente cesta básica, que a gente está fazendo trabalho com as famílias, né? A equipe da Casa do Caminho de acolhimento, o pessoal que está fazendo acolhimento, todo mundo. Muito obrigada, sempre. Muito bom. Vamos ver quem mais chegou aqui. Tia Lu, um beijo no Guara também, que eu sei que está aí juntinho com você. Obrigado por estar aqui conosco. A Ildinha, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda, Ildinha. E o Ale tá falando, nossa casa tá ficando linda, né, Ale? Tá mesmo, gente. Nossa. Quando puder, né? Vamos ter esta paciência, mas quando puder, esperamos todos lá, quando for seguro, né? Quando for possível. Vocês vão gostar, tá? Ficando uma gracinha, nossa casa arrumadinha. Quem sabe a gente não faz uma live de lá, né, Ale? Para mostrar para vocês como tá ficando nossa casa. Vamos ver aí como é que anda. Ainda a gente não colocou a nova rifa no ar, mas essa semana eu coloco, viu? Terça-feira eu falo mais detalhes da nova rifa aí. Muito bom, muito bom. Ismeinha, que saudade, minha linda. Conseguiu colocar o oizinho aqui. Que saudade de você. Muito obrigada por estar aqui conosco, Meia. Um beijo no seu coração, minha linda. Ai, que gostoso. A Hilda também, né? Ai, a gente é tão bom, que saudade. Mas graças a Deus temos esse recurso aqui, né? Para nos encontrarmos.
Carla Oliveira, seja bem-vinda. É isso aí, Ale. Na hora que a gente puder, né? Vamos mostrar nossa casa aqui pro pessoal. Até que tem bastante gente da nossa live que falam de outras cidades, de outros países até, né? Que acompanham a nossa live. E aí, para eles conhecerem a nossa sede. Vamos programar isso aí. Muito bem. Pessoal, 20h30 em ponto. Vamos fazer a prece de abertura e iniciarmos o estudo de hoje, que é muito bacana. Então, nesse momento, vamos buscar o maior silêncio possível. Quem tiver com televisão ligada, que abaixar, a gente procurar ter esse momento de serenidade, esse momento de encontro com Deus, para a gente poder aliviar um pouquinho o nosso coração diante desses momentos tão tristes que estamos vivendo, né? Então, vamos buscando uma posição confortável. E aquele que se sentir à vontade pode fechar os olhos. E nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus Criador, a Jesus, nosso mestre e guia. E vamos agradecendo a eles pelo nosso planeta, por esse planeta azul que chamamos de casa, de morada. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados e pela oportunidade de buscarmos sermos melhores cada dia. Vamos agradecer pelo nosso lar. Vamos agradecendo por toda a ajuda e orientação que recebemos no nosso dia a dia. Muito obrigada. Vamos agradecendo também aos nossos mentores, em particular, ao nosso mentor, Dr. José Maurício, que lidera a nossa casa, Dr. José Maurício, que nos orienta, que conduz os nossos trabalhos. Vamos agradecê-lo por isso, por esse caminho. Vamos agradecer a todos os bons espíritos que têm visitado as nossas casas, nos auxiliado neste momento de reclusão. E assim, conectados com o plano maior, com a equipe espiritual deste trabalho, deste encontro, e com a permissão deles, vamos dando início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos nossos bons amigos espirituais. Oi! A gente faz uma prece e quando volta, né? Parece que saímos e voltamos. É tão bom fazer uma prece. Vamos começando o estudo hoje. Vamos pegando aí o livrinho. Quem tiver o livrinho quiser acompanhar a leitura. Estamos no capítulo 61, Ministérios. E este capítulo 61, nós vamos analisar um trechinho do Evangelho de Pedro, que é no capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Antes da gente ler o texto aqui do Emmanuel, vamos pensar em uma coisa rapidinho. Rapidinho para a gente não estourar o horário aí. Vou tentar não estourar o horário, vamos lá. Porque a gente começa a falar de Jesus, é tão bom, é tão empolgante, quando a gente vê o relógio já acelerou, né? Vamos pensar no que é um despenseiro. O que é um despenseiro? Vamos pensar. Se a gente vier aí no dicionário, no Google, no Wikipedia, onde tem, ele fala assim que o despenseiro ele é um profissional que a atividade dele é servir, pegar as coisas da despensa e servir. O que é uma despensa, né? O local onde fica guardado ali, geralmente alimentos e outras coisas. E também tem um outro sinônimo para despenseiro, dizendo que é aquele que faz o bem, mas com o material, com o alimento ali do outro, né? Então, o que seria aí um despenseiro de Deus? É aquele que ajuda através do poder de Deus, da graça de Deus, então do dom que Deus nos deu.
Olha que legal, né? A gente pensar nisso, quando a gente está estudando, vai montando e fala, o que é dispenseiro? Vem de onde? De dispensa. O que é dispensa? Ah, é guardar alimentos, por exemplo, é servir esses alimentos, mas o despenseiro nem sempre esses alimentos que ele vai pegar de dentro dessa dispensa são deles, né? Aliás, nunca são deles, né? São de outra pessoa que ele retira e leva ali para servir os outros. E como é que eu trago isso para a palavra de Deus, para o evangelho? Quem é o dispenseiro? Sou eu. Que alimento, que dispensa que eu vou buscar? Quem que é isso? A dispensa está em Deus, está na graça de Deus, está no dom que Deus me deu para eu servir. Olha que legal. Então vamos começar a pensar como despenseiros de Deus, vamos começar a pensar o que é que eu estou servindo para o outro, como é que eu estou sendo, né? Estou exercendo bem o meu papel de despenseiro ou não? Vamos pensar nisso um pouquinho. Aí o Emmanuel começa o texto da seguinte forma: toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Então, já falamos um pouquinho aí lá do dispenseiro, que é esse ato aí de o dom, né, que Deus deu. E aí ele está falando aqui como um ministério essencialmente divino. Vamos pensar também o que é o ministério, que é até o tema da nossa lição, né, os ministérios. Olha, eu vou por uma linguagem aqui um pouquinho... vou por uma linguagem assim, bem da minha visão desse ministério, tá? A gente também poderia ir por uma questão mais do evangelho, que a gente vai ter também alguns estudos explicando cada ministério de Deus, cada função, aí um pouco mais evangélico. Mas eu vou trazer esse ministério de uma forma um pouquinho diferente, tá? Na minha visão. Porque se a gente for aí fazer uma outra pesquisa em Google, em outros livros, a gente vai ver de outra forma, como que se diz assim? Existem textos bíblicos falando exatamente de alguns ministérios, mas eu vou trazer de outro jeito, tá? Vamos pensar, quero montar uma linha de raciocínio aqui com vocês em relação ao ministério. E quando a gente fala a palavra ministério, pode vir em primeiro lugar na nossa cabeça os ministérios, por exemplo, do governo, né? O que é o ministério lá do governo? O governo é dividido em ministérios, tem lá um ministro, que é aquele que vai mandar, e cada ministério está responsável por um a fazer, né? Então a gente vai ter lá o Ministério da Educação, então aquele ministro que vai organizar a verba para a educação, e assim por diante, o Ministério da Saúde, e assim vai. Esse é o Ministério do Governo. Quando ele está falando do Ministério Divino, também a igreja vai ter alguma outra interpretação, né? A gente também vai ver lá em algumas literaturas, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele vai falar que a colônia espiritual Nosso Lar também está dividida em ministérios, então vai ter lá o Ministério da Regeneração, e vai estar assim dividida, cada ministério com a sua função ali dentro da colônia espiritual. Tá bom, Renato, mas e aí? O que ele está falando aqui neste texto, né, do ministério essencialmente divino? Está dizendo, na minha interpretação, na minha linha de raciocínio, que a gente pode ser um ministério de Deus através das nossas práticas. Então, eu, através do meu ministério, Renata, aquilo que eu faço na minha vida é o que eu vou ali contribuir para a sociedade, contribuir ali com quem está próximo de mim. Então, olha como a gente pode ser grande, a gente pode ser um ministério. Nossa, não, eu não sou um ministério, não. É sim, todos nós somos um ministério, eu acredito nisso, que todos nós temos algo a contribuir, certo? Mas tem hierarquia, tem meu chefe, tem tudo isso daí que deve ser respeitado. Mas a gente, primeiro, por que eu disse que na minha linha de raciocínio nós somos um ministério? Porque através das nossas decisões, das nossas ações, que a gente vai ter ali as nossas consequências. E aí vamos falar também um pouquinho aqui, continuar a leitura e falar um pouquinho sobre essa organização,
né? Da onde a gente está, por que a gente está. Vamos lá? Mas eu acredito que eu tenha conseguido aí mais ou menos explicar essa questão do ministério, né? É uma forma aí de organização de função. Então, cada ministério tem uma função e deve ser exercida. Então, em cada ministério também é importante entender isso. Vai ter alguém ali que está numa posição superior e que vai comandar ali as ações daquele ministério. Tudo bem? Vamos lá? Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Então, ele está falando que às vezes a gente não está exercendo ali uma posição tão alta porque a gente não estudou para aquilo, né? Muitas vezes porque a gente não se esforçou. Tem pessoas que levam para o lado de, olha, Deus me castigou porque eu não consigo tal coisa, não consigo estudar, mas não a pessoa também não fez por onde, né? Porque eu penso que, dado as proporções, dado principalmente aquilo que a gente se propôs na nossa encarnação, porque isso tem muita influência, né? Tudo vai depender do esforço que nós fizermos, não é verdade? Por exemplo, quando eu quero aprender um outro idioma, ou quando eu quero aprender a tocar um instrumento, tem pessoas que já têm esse dom que rapidamente já começam a tocar, né? Porque muitas vezes até já aprendeu em outras vidas e traz ali aquele conhecimento. Mas para a grande maioria, eu, por exemplo, não toco nenhum instrumento, já tentei tocar alguns, mas me faltou o quê? Paciência ali para ficar treinando. Então, é impossível eu aprender a tocar um instrumento? Não é impossível, mas vai demandar de mim ali alguma hora, né, de dedicação. Então, se eu não me dedicar, eu não vou conseguir aprender. Então, ele está falando aqui, né? Então, se você não chegou lá, não é porque Deus te castigou, não é por nada disso. Muitas vezes é porque você não se esforçou para chegar ali, tá? O quadro da evolução terrestre apresenta a divisão entre os que denominais magnatas e proletariados, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Quando ele começa a entrar aqui, a gente já falou lá, né, da questão, por exemplo, lá dos ministérios, a gente já falou da questão de ter que estudar, de ter que se esforçar para chegar a determinado cargo. Então, a gente sempre vai encontrar aí na nossa forma de se organizar socialmente aquele que vai ser o chefe, aquele que vai comandar ali. Então, o que ele está falando? Que a gente tem essas denominações, né? Que ele fala magnata, que seria ali o dono da empresa, o que manda em tudo, e os proletariados, que seria a classe ali mais humilde que serve essa outra classe. E o que ele está falando? Que aqui nós não entendemos ainda que não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Porque esse aí que é magnata, ele é magnata graças ao trabalho dos proletariados. Mas então, aí tem a questão da remuneração, é justo ou não é justo? Aí já é uma coisa mais profunda, né? Mas o que a gente tem que entender é que todos os trabalhos, ambos os trabalhos, é isso que o Emmanuel veio esclarecer, eles são de extrema importância e magnitude. Então, muito mais vale um trabalho ali mais humilde, mas sendo feito de forma honesta e correta, do que o cara lá que está magnata e às vezes prejudicando esses mais humildes para estar nessa posição de magnata. Então, perante a Deus, perante as leis divinas, muito mais vale esse trabalho desse que ele está até entre aspas aqui chamado proletariado, do que esse trabalho desse magnata, que esse trabalho desse magnata está sendo reconhecido como materialmente, né? E aí depois, que a gente sabe que a vida é finda, e quando a vida desse magnata acabar, quais foram os tesouros espirituais que ele guardou? Aí agora a gente vai olhar para o proletariado, quando ele vai findar a vida dele, pode ser que ele nem conseguiu ter a moradia própria, né? Ele viveu ali de aluguel, ou na casa de alguém, enfim. Mas foi uma pessoa muito boa, foi digna, honesta, cumpriu dignamente aquele trabalho que lhe foi proposto,
né? Quando ele chegar no fim da vida dele, ele vai ter ali colhido os seus tesouros espirituais. Então, mesmo ele dividiu um pouco o que ele tinha, ele se baseou na fé, no poder de Deus e fez esse aprendizado aí, essa boa caminhada. Então, isso que ele está querendo dizer que a gente não entendeu isso ainda, que para o entendimento da maioria, o reconhecimento do trabalho é no dinheiro, é no bem material, é nesse acúmulo. Voltar para o texto. Olha que eu falo para metro, hein? É imprescindível que haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar dos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Então, ele dá até aqui o exemplo, né, da limpeza pública, ele chama aqui desbravadores de terras insalubres, é aquela terra que ainda não tem nada e precisa desse trabalho árduo. Gente, já pensou nós, como que ia ser a nossa, onde a gente mora, o bairro onde a gente mora, se os coletores de lixo ninguém mais quisesse ser coletor de lixo, né? Todo mundo, é difícil uma pessoa que ela goste e faça bem todos os tipos de trabalho. Então, um trabalho ele complementa o outro. Então, o trabalho do coletor de lixo é tão importante quanto o trabalho do presidente da República, né? Então, a gente tem que ter esta consciência, que o importante é a gente fazer o trabalho que a gente se propôs, não importa qual seja o trabalho, mas com amor, com honestidade, com integridade, para a gente ser o verdadeiro despenseiro da graça de Deus. O que é importante num trabalho, né? A gente fazer ele bem, sem prejudicar ninguém, com amor, com alegria. Esse é o importante do nosso trabalho, não é verdade? Então, por exemplo, todos os lugares, até no centro espírita, vai ter lá uma determinada hierarquia, mas tem uma hierarquia por uma forma de organização, mas não por uma forma de importância. Então, por exemplo, no centro espírita, vou dar esse exemplo porque aqui é do que a gente está falando, mas é tão importante aquele que vai lá fazer a limpeza antes da palestra pública, quanto aquele que vai estar lá dentro administrando o passo, ou quanto aquele que vai estar lá na frente ministrando a palestra, né? Todos os trabalhos, dependem do outro, não é verdade? Então, muitas vezes, quando a gente chega numa casa espírita, a gente precisa, por exemplo, é fundamental que a gente seja muito bem acolhido ali na nossa chegada, né? Aquilo já faz com que a gente se harmonize antes mesmo de começar ali a palestra. Então, às vezes você vai ter ali o melhor palestrante, um famoso, o que fala super bem, conhece muito, mas já na chegada ao centro espírita você já não foi recebido bem, você já começa ali com aquele, vamos chamar assim, de baixo astral. Eu dei esse exemplo só para a gente ver que é tão importante aquela pessoa que fica ali na porta te acolhendo, te levando ali para o lugar, quanto aquela pessoa que vai ali falar, expor a palavra de Deus. Então, um trabalho depende do outro, né? Então, é muito importante a gente ter esta consciência, tá bom? Vamos lá mais um pouquinho do texto. Chegará, contudo, a época em que todos serão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Então, a gente vai entender, né, que um trabalho depende do outro com a mesma importância. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo, porque a gente também vai entender que viemos aqui no planeta Terra e, antes de vir, a grande maioria de nós é que escolhemos o caminho que vamos trilhar aqui na Terra, né? Então, a gente já vem com uma proposta de vida, vamos dizer assim. Vou dizer proposta porque às vezes a gente se empenha e consegue realizar um pouco mais, ou a gente não se empenha e realiza muito menos, né? Então, não significa que aquilo que a gente planejou vai acontecer exatamente do jeito que a gente planejou, porque vai depender do nosso esforço. Então, é importante que nós nos esforcemos para conseguir ir um pouquinho além daquilo que a gente planejou, dentro das leis de Deus, do amor, da caridade, do perdão.
O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. É isso que a gente está debatendo, todos os trabalhos são importantes. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. É o que a gente veio falando aqui, né, durante essa lição. Então, é mais importante eu fazer aquilo que eu me propus honestamente, com amor, com alegria, com fé em Deus, e não ali de repente juntar tantos bens materiais, né, abrir mão de alguma coisa para estar no caminho de Deus, do que eu falar, não quero nem saber de Deus, quero nem saber do meu irmão, quero nem saber do meu próximo, eu quero mais enriquecer e juntar. Não adianta, né? Porque a gente sabe que esta vida física não é para sempre. E às vezes também a gente vai cair naquele dilema que a pessoa, eu vou fazer tudo isso, mas vou deixar para os meus filhos. Mas e aí a educação que você deixou para os seus filhos, será que eles vão saber administrar tantos bens? Será que realmente este é o melhor caminho? Então, o melhor caminho sempre é nos renovarmos na palavra de Deus, fazermos aquilo ali que está dentro da nossa programação com amor, com alegria, para que a gente possa, assim, entesourar os bens de Deus, não os bens materiais. Coisa boa pensar nisso, né, gente? É muito bom, muito, muito bom. Para duas coisas. Para a gente não se achar que a gente ali é o magnata, o magnânimo, e humilhar ninguém, e para a gente também não se colocar na condição de humilhado, da gente já começar a entender, como ele fala aqui, que vai chegar este tempo, e acho que a gente já tem que ir trabalhando para chegar esse tempo de entender que todos nós somos necessários um para com os outros. Há tempinho atrás passava aí na televisão um programa onde o chefe se disfarçava de operário e ia ali trabalhar junto com os operários. E quando eles iam ali trabalhar junto com os operários, eles entendiam melhor aquele processo, entendiam melhor qual eram as necessidades daquele processo e acabavam tendo uma outra visão da empresa e auxiliando, né, mudando ali muitas regras da empresa. Eu achava esse programa muito legal e quando eu li essa lição, eu lembrei muito, muito desse programa. Como é que a gente ir lá e se colocar no lugar do outro para a gente entender como o trabalho dele é importante. Vou até, eu tenho uma moça que me ajuda aqui, que chama Zenilda, e ela vem uma vez por semana fazer a parte da limpeza aqui da minha casa, que aí eu chamo de que ela é um anjo na minha vida, porque eu detesto fazer esse trabalho. Se necessitar, eu faço, mas eu não gosto. Então eu digo a ela, você é um anjo na minha vida que me vem me ajudar com isso. E aí ela diz, olha, e eu detesto esses negócios de computador, de banco, então eu ajudo ela com essa parte e ela ela me ajuda com essa parte da limpeza. Então ela é tão importante para mim quanto eu sou para ela. E aí a gente vai fortalecendo os laços. Então é importante a gente olhar para o outro profissional com a importância que lhe é devida. Né? Por exemplo, quando a gente vai numa loja, a gente vê muito, né, caso da pessoa ali ir lá ser soberbo, humilhar um vendedor, humilhar um atendente, mas e se ele não estivesse ali para te atender, você que ia ter que ir lá, não é? Então, vamos pensar nisso, que nós dependemos um do outro. Então, não é porque eu tenho um pouquinho mais de condição financeira, né, ou que eu tenho um pouco menos. Se eu tenho um pouco mais, eu não devo humilhar aquele que não tem, e aquele que não tem também não deve se colocar nessa posição. Vamos nos colocar na posição de que cada um tem o seu papel, que um colabora com o outro e que todos somos filhos de Deus. Legal? Muito bom refletir sobre isso, né? Já estou escapulindo do horário. Vamos, nesse momento, então, fazer as nossas vibrações. Receber aí o nosso passe e vamos também receber a fluidificação na nossa água. Então, busquemos aí nos ajeitar numa posição confortável. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos
para acompanhar o direcionamento das vibrações, receber o passe e fluidificação da água. Nesse instante, vamos abrir o nosso coração em vibrações de muito amor, de paz, serenidade, e vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os seres que habitam esse planeta, de todos os reinos, do reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Vamos vibrar muito amor por todos. Vamos vibrar muito amor pelos nossos irmãos que se encontram nos cárceres espirituais, nos cárceres materiais. Vamos vibrar pela saúde, pelos profissionais da saúde que estão nesse momento trabalhando tanto para o bem-estar de todos os enfermos. Vamos vibrando também nesse instante para todos os espíritos que estão partindo da vida física para a vida espiritual. Vamos vibrar para que eles aceitem essa nova condição, para que eles sejam acolhidos no plano maior. Vamos vibrar pelos familiares de todos os espíritos que estão partindo do planeta Terra, estão partindo da esfera física para a esfera espiritual. Vamos vibrar igualmente pelos espíritos que estão chegando na vida física. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar também pelas famílias que estão os recebendo. Vamos vibrar pelos enfermos, sejam da Covid ou de qualquer outra enfermidade. Vamos vibrar muito amor, muita saúde. Vamos vibrar pelos idosos que estão tão sensibilizados nesse momento. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, por todas as casas de oração, pela regeneração do planeta Terra. Vamos vibrar agora em especial por aquele ente nosso que nós ainda não conseguimos perdoar, ou por aquele ente que estamos almejando o seu perdão. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelo nosso lar, que tem sido o nosso reduto nesse instante de pandemia. Vamos, com a permissão do Mestre Jesus, vibrarmos por nós mesmos. Nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo a permissão de Jesus para que os amigos do plano espiritual venham ao nosso encontro e que possam, nesse momento, realinhar os nossos centros de força, possam, nesse momento, nos trazer uma vibração de ânimo, possam, nesse momento, aliviar as nossas dores e as nossas angústias, possam, nesse momento, nos envolver em muito amor, e que assim, recebendo esse passe espiritual, possamos, além de sentir o alívio das nossas dores físicas, possamos também sentir o alívio das nossas dores emocionais, possamos também nos sentir mais fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. E nesse instante, vamos pedindo que a equipe do plano espiritual deixe nessa água que reservamos o remédio que estamos necessitando, o calmante, os fluidos reparadores e fortalecedores, e que ao beber essa água possamos ingerir aquilo que estamos necessitando nesse momento. E assim vamos agradecendo ao Pai Maior pela visita dos amigos espirituais. Vamos agradecendo pelo esclarecimento de mais uma lição. E vamos rogando proteção, saúde. Vamos rogando que Jesus nos ajude a converter
os nossos defeitos em virtudes, que Jesus nos tire a trave do nosso olho, que possamos enxergar uma possibilidade de uma vida melhor, uma possibilidade de momentos melhores. E assim, gratos a Deus, a Jesus e à equipe espiritual, vamos pedindo que possamos na terça-feira nos reunirmos novamente através desse canal. E vamos dando por encerrado o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus e à equipe, Dr. José Maurício. Oi? Voltamos? Ai, como é bom vibrar e fazer uma prece, como é reconfortante. Obrigado, pessoal, todo mundo que ficou aqui até o final. Vou dar mais uns oizinhos aqui. Um beijo no coração de todos. Que todos sejam aí sempre abençoados. Vamos dar uns oizinhos aqui para finalizar. Vamos ver quem mais está aqui. Opa, vamos ver onde a gente parou de dar oi. Aqui na Esmeinha, Hilda, Lê, a Carla Oliveira, Tia Rô, Marilene, Elza Araújo, Marquinhos, bem-vindo. Airã, minha querida, que bom. Estamos aí na sintonia de amor e paz, graças a Deus. Edna Lúcia, bem-vinda. Denise Loureiro, muito bom tê-la aqui, minha amiga. Robério, muito bom, meu amigo, ter você aqui conosco. Silvia Santos, minha querida, obrigado. E agora, é Vani ou Wani? Acho que é Vani Machado, seja bem-vinda. Silvinha, Robério mandou um monte de amiguinho aqui, muito bonitinho. Deise, minha amiga querida, um grande beijo, obrigado por estar aqui conosco. A Rosana está escrevendo que a Z também é o anjo dela. Ela é um anjo, né, Tia Rô, na nossa vida. Ai, eu não sou nada sem a Zenilda. Elza, Vera Santos, obrigada, Vera. É muito bom. Não é a minha palavra que é linda, é a palavra de Deus, né? De Jesus, muito bom. Angelina Colombo, gratidão, Tia Rô, a Elza, a Denise, Patrícia Siqueira, boa semana, Regina Mobará, a Irã, juntos somos fortes, é isso mesmo, o amor é um bálsamo mesmo, minha amiga. Obrigada, Tia Rô, de estar junto aqui, eu que agradeço, boa semana. Terezinha Nunes, gratidão, minha amiga, de estar aqui junto com a gente. A Deis, Patrícia, Rita Avelino, gratidão por vocês estarem aqui, né? Porque sozinha não tinha graça, não. Então, eu agradeço de vocês estarem aqui comigo. A Ivonete, Rita Avelino, a Vani, Inilde, obrigado e Tia Rô. Encerramos por aqui hoje. Gratidão a todos vocês por estarem aqui junto conosco nessa reflexão, vibrando e nos conectando com o plano maior. Terça-feira, olha, o título de terça-feira, que o estudo de terça-feira, gente, é babado, viu? É o 62, Parentela, está em Atos dos Apóstolos. Muito legal. Vai ser Parentela. Espero vocês aqui na terça-feira. Um beijo no coração.